Fala pessoal, beleza? Bom, vamos para mais uma aula aqui. Hoje a gente vai falar aqui de como criar um backlog no Gira, tá? A gente vai entender, vai aprender um pouquinho sobre essa dinâmica. Mas antes disso, se inscreve aí no meu canal, clica aí na notificação também para receber os avisos das novas aulas, tá? E na descrição do vídeo também vai ter a parte aqui do Instagram do canal, beleza? Pra vocês seguirem lá e lá também eu lanço os avisos de novas aulas, beleza? Vamos lá então. Como que vai funcionar? Aqui a gente tem algumas formas de criar o backlog. Antes disso, é bom a gente colocar na cabeça que o quê? Quem cria o backlog geralmente é o PO. Pode ser outras pessoas, a equipe pode criar, dependendo do tipo da equipe, se for muito dinâmica, não tiver um PO, tiver só um SM, a equipe própria cria a história, pode sim, mas geralmente nas corporações, assim, nas empresas, né, quem cria as histórias geralmente é o PO. E o que que acontece? Por que que a gente vai aprender isso aqui? Pela possibilidade de você criar, você também existe a possibilidade de você criar uma história técnica. Isso é bem possível, é um cenário factível no mercado. E também pela questão de você precisar, por exemplo, às vezes dar um ajuste ou até uma mão para o PO, que também acontece, tá? Bom, vamos lá. A gente tem algumas possibilidades. A gente pode vir aqui em criar item, né? E criar um item e depois vincular alguns pontos ali que vão faltar. Aqui ele vai te permitir criar ali o título, você vai ter que entrar e fazer a descrição, que eu vou passar com vocês também. Ou a gente pode vir aqui e criar um item também, só que em vez de épico, que nem na aula passada, a gente vai vir aqui em história, tá? E aí criar. Eu vou fazer por esse caminho aqui, que aí eu quero mostrar como é que funciona esse caminho. O que que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai criar, eu vou criar uma história com vocês e depois a gente vai criando o backlog ao decorrer. Eu vou deixando pronto algumas histórias e aí a gente vai fazendo e vocês vão fazendo aí do outro lado, né? Você que está aí do outro lado vai pegar e vai fazer essa história. A cada aula vai dando uma olhada ali e vai fazendo essa história aí, tá certo? Então, inicialmente, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai criar uma história. Nossa primeira história é como. Na verdade, desculpa. Vai ser criando. é, Style Guide. Tá? Então, essa vai ser nossa primeira história. Quando você cria aqui, ele já aparece aqui no backlog para você, tá vendo? Vai criar aqui no backlog. Ele aparece para você aqui. O íconezinho da história, o título, qual épico ele está vinculado, por que eu criei esse épico primeiro, ele acaba pegando esse épico aqui como padrão, tá? Também não é uma regra, às vezes o Gira ele acaba tendo o que eu chamo de vida própria, né? Isso é bem comum, não só com Gira, mas com qualquer sistema. E aí aqui a gente vai ter o código da história. Se ela, esse amarelinho aqui, se ela é uma história difícil, médium, fácil, mas não no contexto só de. Geralmente não é um contexto de facilidade, tá? Geralmente é um contexto de prioridade. Então, assim, se ela tem uma alta prioridade, se ela tem uma baixa prioridade, se ela é média prioridade. Então, é mais nesse contexto. E aqui a gente tem a métrica de pontuação, tá? Geralmente fica aqui.
junto com a sua carinha se você tiver com ela checada para você e você tiver uma foto, senão ela vai ficar como, por exemplo, aqui que não tem, vai ficar tipo LS, que é o meu nome, que é Lenin Miller Sampaio, aí ele pega o primeiro e último nome, tá? Então vamos lá. Quando a gente vem aqui e clica, a primeira coisa que ele vai fazer é te dar essa resolução aqui, meio que um short dela, né? Um pouco mais. É a mesma resolução, só que ela é um pouco mais comprimida. Eu gosto de vir aqui e abrir a história, né, numa nova aba, e a gente ler a história, entender, criar subtarefas, fazer o que tem que ser feito. Essa história, ela está num épico diferente. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é substituir esse épico por um épico certo, que é o épico de UX Style Guide, certo? Por quê? Porque a gente está falando de uma criação de Style Guide, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso daqui. A gente vai trocar pelo UX Style Guide. Segundo, aqui necessariamente não é o momento de eu colocar ele como responsável, tá? Só passando aqui, a gente pode colocar, eu poderia atribuir para mim, como se eu tivesse mais pessoas, aqui a gente pode atribuir tanto para mim quanto pode atribuir para outra pessoa. Eu posso atribuir para outra pessoa, a própria pessoa pode atribuir para ela, clicando aqui em atribuir para mim, ela atribui a história automaticamente para a pessoa. A gente tem a possibilidade aqui de quando é a integração, né, essas coisas eu já tinha passado um pouco com vocês, mas só repassando, posso criar uma branch a partir daqui, quando eu tiver o Git integrado, adicionar versão e tudo mais. E aqui entra a parte de prioridade, foi que eu falei que a gente pode colocar qual é o nível de prioridade dessa história. Isso é importante muito para definir algumas questões na sprint, tá? Que é o que a gente vai falar mais na próxima aula. Por exemplo, essa história é uma história de prioridade altíssima. Por quê? Eu preciso dela para conseguir desenvolver, de fato, algumas coisas do front. Então, sem ela eu não vou conseguir. Aqui a gente tem uma parte de pontuação, que geralmente a gente joga o que a gente chama de planning poker, né? Quando a gente vai, eu vou falar um pouco mais disso na criação da sprint. E tem essa parte aqui também que é relacionada, que pode ser ou por pontuação ou por hora. Mas voltando aqui na história, o que que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai fazer o padrão que seria de criação de história. Cada empresa ajusta isso ao seu modo, mas geralmente é o que? Eu, como PO, quero que seja criado o Style Guide de UX com a finalidade de, ou para a finalidade, ou para que os front-ends utilizem esse Style Guide para o desenvolvimento deles. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Geralmente a gente coloca como que é feito. É colocado como dois pontos. O pessoal geralmente dá uma negritada nisso daqui para a gente separar bem os patos. Vamos colocar bem no padrão de uma empresa. Então, como PO, aí a gente coloca aqui, quero, vamos negritar, tirar o negrito aqui, que seja criado a história, desculpa, seja criado o Style Guide para os front. Na verdade aqui o intuito é quero que quero que seja criado Style Guide para a criação dos componentes de layout. Que aqui a gente está falando de uma história de UX, certo? Então aqui até poderia, em vez de ser PO só, poderia ser eu como UX mesmo, ou PO barra UX, tá?
mas vamos deixar como PO. Aí para. Aí vamos colocar aqui para. Aqui para aqui. Tá? Aqui. Seja possível criar novos layouts de forma dinâmica com agilidade, por exemplo. Bom, basicamente é isso. Aqui a gente poderia colocar mais informações, como por exemplo, o link que seria do Figma, ou a gente poderia colocar informações como detalhando um pouco mais de como vai ser esse Style Guide. Aqui, o que a gente tem que tomar cuidado é que quanto maior for essa história, é mais provável que ela seja particionada depois. Então, numa votação futuramente, que eu vou explicar na próxima aula, a gente acaba particionando esse conteúdo, tá? E a gente dá um salvar aqui, tá? Bom, salvando, a gente tem a descrição desse cara e basicamente é isso. A gente tem uma história criada, tá? A gente pode criar uma tarefa, mas isso daqui geralmente é na etapa de planning, tá? Então, quando a gente vai montar uma sprint, a gente tem a etapa de planning, que eu vou explicar um pouquinho na próxima aula também, dessa parte de planning, como funcionaria. A gente vai simular mais ou menos o que seria essa parte de planning, tá? É bem simulado, porque aqui eu tô só eu e você, então não dá pra a gente votar junto, né? E aqui eu tô gravando essa aula aqui, né? E eu tô tentando, eu não tenho ninguém para votar em conjunto, não tenho um time, tá? Bom, basicamente é isso sobre criação de história. Como que vai funcionar então? Eu criei essa história, mostrei como é que é a criação da história. As histórias geralmente elas vão ficar aqui. Então se a gente vier aqui, ó, em backlog, a história vai estar aqui, ó, criando style guide. Ela vai estar por aqui. Quando a gente tiver uma sprint, vai ter a história e a história vai estar dentro da sprint e vai ter outras histórias aqui. Como que vai funcionar? Eu vou criar as histórias aqui no Style Guide, tá? Desculpa, eu vou criar a história aqui no backlog. E aí, cada aula que a gente for fazendo, eu vou passando essas histórias com vocês. E aí vocês criem aí do outro lado, né? E a gente vai é, otimizando esse tempo e focando no que é cada tópico, certo? Então, basicamente é isso. Tá certo, pessoal? A aula de hoje é isso. Vamos para a próxima aula. Muito obrigado e até mais.